Pessoal, boa noite a todos. Satisfação enorme estar aqui com vocês, mais uma vez em Londrina, né? Um local tão importante da nossa agricultura, da nossa agropecuária, para uma ocasião muito especial, igualmente muito especial, que é depois de décadas de trabalho, anos de trabalho com a Inove, né, ver realizado a transformação de pesquisa em algo prático, algo que vai poder ajudar a agricultura nacional, né? Então, é uma noite realmente, para mim, muito, muito importante, muito, muito especial, né? Bom, pessoal, é o seguinte, nós vamos estar falando a respeito de pesquisa e desenvolvimento do Aifós tropical. Mas antes, viu, Renato, de falar do Aifós tropical, eu queria passar para vocês, talvez alguns já ouviram falar nesse slide, né? Queria falar um pouquinho com vocês de como avaliar o valor de algo, de alguém ou de alguma coisa. Então, eu vou contar uma história, talvez alguns já ouviram, parece que não tem relação com a agricultura, mas tem toda a relação do mundo para todas as áreas. Um técnico é chamado por uma empresa para avaliar o problema em um computador extremamente valioso. Após estudo detalhado do caso, o técnico desliga o computador, abre um compartimento específico e dá uma volta e meia em um parafuso. Religa então a máquina, que passa a funcionar perfeitamente. O dono da empresa fica extremamente satisfeito, lhe dá os parabéns e pergunta quanto é o serviço. Fica furioso ao ter conhecimento que o valor cobrado é R$10.000. Aqui está errado, tá? É R$10.000. Diz que não vai pagar a menos que o técnico envie uma fatura especificando tudo o que foi feito. Porque ele diz assim, puxa, o que o cara vai falar, né? O que ele fez? Ele abriu o compartimento e deu uma volta e meia num parafuso. O que ele vai especificar? O técnico balança a cabeça e vai embora satisfeito. No outro dia, a fatura é enviada e, após a leitura, o dono da empresa, que é uma pessoa de bom senso, decide pagar de imediato os R$10.000. O que a fatura especificava? Alguém sabe? Apertar um parafuso, R$10. Saber qual parafuso apertar, R$9.990. E eu gosto muito de mostrar esse slide porque, pessoal, nós somos as pessoas no setor agropecuário que sabemos apertar parafusos no nosso setor. E nós temos que ser valorizados por isso. E, infelizmente, existe uma onda crescente de desvalorização no nosso setor, como todos vocês sabem. E para homenagear e para valorizar o nosso setor, eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo. Aliás, viu, Renato, Ricardo, se eu pudesse mostrar só um slide, eu mostraria esse vídeo, tá? Ele é um vídeo que tem um pouquinho de um viés comercial, mas esqueçam isso, concentrem na mensagem. Passa o vídeo, por favor.
Nós vivemos em um mundo em que as pessoas na cidade de São Paulo sentam na Faria Lima, nos restaurantes, na Avenida Paulista, comem bife, arroz, feijão, salada e conversam e criticam o setor agropecuário. Isso é um absurdo. Essa é a minha homenagem a vocês, aos agricultores e à agropecuária nacional. E eu vou passar o dado que o Renato citou, né? Agora numa frase. É impressionante, isso é impressionante. Desde que eu estou estudando agronomia, fala, olha, vocês têm um desafio pela frente, tem que aumentar a produção de grãos. E nós respondemos, e nós conseguimos fazer isso, né? Mas o desafio, ele continua sendo impressionante, porque a fim de alimentar 9 bilhões de pessoas, o mundo necessitará produzir nos próximos 40 anos quantidade de alimento similar ao que se produziu nos últimos 8.000 anos. É um negócio impressionante, né? E essa é a nossa missão. E o pessoal não valoriza adequadamente o nosso setor. E, pessoal, o Ricardo estava lá também, o Fernando, a Gi, né, a Gisele da Biomar, estava terça-feira, nós estávamos lá no Congresso Brasileiro de Fertilizantes. E aí, aquele que foi, se não o maior, né, um dos maiores ministros da Agricultura do Brasil, que é o Roberto Rodrigues, que a grande maioria, se não todos, conhecem. Gente, ele falou um negócio que chamou minha atenção demais. Sabe, é interessante como algumas pessoas são brilhantes. A gente fala a mesma coisa, mas de repente chega alguém e fala, e você fala, meu Deus do céu, que impacto, né? E ele falou um negócio fantástico, tá? Roberto Rodrigues, agora, 29 de agosto de 2023, terça-feira, hoje é quinta, foi terça. Ele falou o seguinte, olha pessoal, eu quando era presidente da Organização das Cooperativas do Brasil, em 1985, nós fizemos uma reunião, nós produzimos no Brasil em torno de 55, 57 milhões de toneladas de grãos. 1985. Estabelecemos uma meta de produzir 100 milhões de toneladas no ano 2000. E muita gente falou, não, mas vocês estão doidos, não vai ser possível. O que aconteceu? Conseguimos, por volta do ano 2000, produzir 100 milhões de toneladas. Mas não paramos por aí. Por volta do ano 2012, o Brasil produziu 200 milhões de toneladas de grãos. E hoje, vocês sabem bem que nós produzimos em torno de 300 milhões de toneladas de grão. Agora, o Roberto Rodrigues falou, porque isso é dele, tá? Eu só estou meio que copiando porque eu achei fantástico. Ele falou assim, mas o que é 100 milhões de toneladas de grão? O que é 100 milhões de toneladas de grão, pessoal? 100 milhões de toneladas de grão são caminhões alinhados ou trem de Manaus a Porto Alegre 16 vezes. É um negócio impressionante o que nós fazemos na agricultura brasileira, né? Muito bem, já falaram um pouquinho do meu currículo, mas eu vou me permitir falar um pouquinho de novo, mas com um objetivo, que vem no próximo slide. Então, eu sou agrônomo, eu atuo em nutrição mineral de plantas desde 1982, fui professor da Exalc, Universidade de São Paulo, por 18 anos, fui pesquisador visitante no Centro Internacional de Desenvolvimento de Fertilizantes, ex-diretor do Instituto Internacional de Nutrição de Plantas no Brasil, por 12 anos, e hoje diretor-geral da empresa Nutrição de Plantas, Ciência e Tecnologia, e entre as consultorias, trabalhamos com a Inove. A minha especialidade é fertilizante fosfatados, e mais de 100 trabalhos científicos publicados. Tudo bem, por que ele está falando isso? Ele quer se enaltecer? Na verdade, eu estou falando isso pelo seguinte. Se você me perguntar, mas e daí, Luiz, disso tudo, o que é importante para você? O que é importante para mim é isso aqui, ó. Precisamos de evidências. E aí eu vou falar, viu, Renato, da frase
do Alvin Toffler. Os analfabetos do futuro não serão aqueles que não conseguem ler ou escrever, mas aqueles que não conseguem aprender, desaprender e, com base em evidências, aprender novamente. Eu estou falando isso, pessoal, porque de tudo que eu aprendi, de tudo que eu vi, das coisas boas e das barbaridades, o meu recado é: vocês têm que procurar as evidências científicas. E, gente, uma coisa é ciência, a outra coisa é pseudociência. E tem muita gente divulgando dado aí que é pseudociência. Por exemplo, repete um experimento 100 vezes e só seleciona aquilo que deu resultado favorável. Isso é pseudociência. Apresenta um trabalho num congresso científico que não tem escrutínio nenhum, tem revisão nenhuma e fala: eu fiz ciência. Isso não é ciência. Então tem que distinguir. E nós temos que acreditar em evidências científicas. Existe um processo para isso. Tá? E nós temos que seguir esse processo. Isso, para mim, é fundamental. Né? Bom, pessoal, agora, deixando essa parte mais introdutória, vamos começar a falar de fertilizante fosfatado. Tá? Eu vou fazer aqui uma introdução ao tema. Bom, esse daqui são os principais, não são todos, são os principais fertilizantes fosfatados utilizados no mundo. Então, nós pegamos a rocha e moemos a rocha e aplicamos diretamente no solo, no chamado fosfato natural. Tá? 3 a 4, 5% do fosfato no mundo é fosfato natural. Ou nós acidulamos com ácido nítrico, produzimos nitrofosfato. Ou com ácido sulfúrico, super simples. Ou com ácido fosfórico, super triplo. Ou com ácido sulfúrico mais concentrado, ácido fosfórico, que dá origem ao gesso agrícola, sulfato de cálcio, que nós amoniamos o ácido fosfórico, dando origem ao monoamônio fosfato ou diamônio fosfato, que é o MAP e DAP. Esses são os principais fertilizantes fosfatados do mundo. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte: 95% dos fertilizantes comercializados no mundo têm elevada solubilidade em água. São muito solúveis. Super simples, super triplo, MAP, DAP, elevada solubilidade em água. Né? Então chama a atenção de vocês para isso. Tudo bem, agora eu faço uma pergunta aqui para vocês. Presta atenção nessa pergunta, por gentileza. Não é curioso que a indústria de fertilizante fosfatado gasta energia e valores elevados para transformar o fosfato de rocha, o qual é praticamente insolúvel em água, transforma em fosfato de elevada solubilidade, tais como super simples, super triplo, MAP, DAP. Então, porque são solúveis demais, muitas indústrias tentam de alguma forma proteger o fósforo, diminuindo a sua solubilidade. É estranho isso, né? Material extremamente solúvel, gasta um monte de dinheiro, transforma em muito solúvel, mas está solúvel demais. Será que não existe outra possibilidade? Será que não existe uma forma, mais lógica de proteger esse fósforo? E é isso que a gente está tentando fazer. Aí eu vou mostrar umas figuras aqui, que vocês vão assustar, mas nós vamos lá nos estudos básicos. O que é isso aqui? Figura do quê? Então, não espero que ninguém saiba, mas isso daqui, é fosfato monocálcico. É fotografia de microscópio eletrônico do fosfato monocálcico, que é a espécie, é o composto contido no super simples e super triplo, extremamente solúvel em água. Isso daqui é um fosfato de ferro, esse é outro fosfato de ferro. E eu que tirei essas fotos aqui nos meus estudos básicos quando eu estava no IFDC. Tá bom, o que tem a ver isso aqui? Vamos em frente. Nós fizemos estudos com esses dois fosfatos
de ferro que precipitam na fabricação de super simples, ó, esses bastonetes aqui, e na fabricação de super triplo, precipita esse outro aqui. Resumindo esses dados todos, resumindo tudo isso, depois nós podemos conversar mais se alguém tiver interesse. Quando nós misturamos esses compostos, que são praticamente insolúveis em água, baixíssima solubilidade em água, P solúvel em água, 0,03, 0,2, com fosfato monocálcico, nós precisamos de apenas 29% de solúvel em água para atingir a produção máxima. Nós precisamos, nesse composto, de 39% só de P2O5 solúvel em água para atingir a produção máxima. Então, a pergunta é assim: ambos os compostos, evitados pela indústria de fertilizante, que eles querem produzir alta solubilidade em água, evitam a precipitação desses compostos, devido à sua baixa solubilidade. A ciência dá provas que isso é sempre necessário? Ou isso é um desserviço, porque você está jogando um monte de coisa fora quando você faz isso? E os estudos mostram que não faz sentido fazer isso. Não faz sentido ter sempre fertilizante de elevadíssima solubilidade em água. Dá para aproveitar melhor os recursos naturais se nós formos por outro caminho. Tá? E para não dizer que isso, porque nós fizemos isso em laboratório, produzimos, né, com uma tecnologia bem razoável, quando eu voltei para o Brasil, nós tivemos um projeto muito grande na época que eu estava na Exalc, nós montamos inúmeros experimentos de campo no Brasil todo, e isso daqui, pessoal, é análise estatística de um grupo de experimentos, foram 16 experimentos, onde o super triplo foi índice 100. Ele é índice 100. O super simples, com elevada solubilidade em água, 94% solúvel em água, em relação ao super simples, ele teve 96% da eficiência do super triplo. O super simples, com apenas 45% de solubilidade em água, foi 95,3%. Estatisticamente não diferiu, não diferiu, não diferiu. Então, qual é a conclusão que a gente chegou nesse projeto? Existem materiais super simples, com baixa solubilidade em água, tão eficientes quanto de alta solubilidade em água. Outra coisa que eu quero falar para vocês, antes de começar a falar dos resultados, do desenvolvimento do iFósforo tropical, é o seguinte: é a questão do efeito residual de fósforo, né? Então, esse aqui é um experimento antigo, existem vários outros, mas ele é muito didático, porque aqui foram 3 culturas de feijão, comparando super triplo com o fosfato natural de Setiura, no Peru, de Bayovar, produtividade de feijão. O que aconteceu no primeiro cultivo? Super triplo foi melhor. Houve resposta à aplicação de fósforo nos 2 casos, mas super triplo foi melhor do que o fosfato de Bayovar. No segundo cultivo, não diferiu, e no terceiro cultivo inverteu. O fosfato de Bayovar foi mais eficiente do que o super triplo. Por que que isso acontece em determinadas situações? Porque os solos tropicais, eles fixam muito fósforo. Vocês já ouviram falar nisso, não é verdade? Fixam muito fósforo. Eles absorvem muito fósforo, eles precipitam muito fósforo. Então, se o fertilizante é muito solúvel, rapidamente ele é liberado e ele é fixado, enquanto o outro tem uma liberação mais gradativa. E por isso justificam-se esses resultados. A outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre o problema ambiental relacionado a fósforo. Isso daqui é uma foto na China, né, de um manancial de água eutrofizado. Já ouviram falar em eutrofização? Né? Isso é o desenvolvimento de algas indesejáveis devido a vários fatores, principalmente a uma concentração de fósforo muito elevada no manancial. Várias regiões no mundo têm problema de eutrofização, né? E aí nós fizemos um estudo com uma orientada minha, que foi trabalhar inclusive numa bolsa sanduíche lá com o Andrew Sharpley, que é
maior autoridade do mundo, agora aposentado na área de problemas ambientais em função do fósforo, e ela fez um trabalho relativamente simples, mas está em inglês, mas eu vou traduzir, que foi o escorrimento superficial de fósforo e as perdas acumuladas de fósforo reativo. Tá? Diferentes solos, comparando o controle, o fosfato natural da Carolina do Norte, baixíssima solubilidade, um super simples, né, de baixa solubilidade, o super triplo e o esterco de suíno. O que foi observado? Observado que, obviamente, o controle, a perda foi muito baixa, né, tanto na forma de fósforo reativo, como no fósforo total. O fosfato da Carolina do Norte perdeu um pouquinho mais, né, em relação ao controle, até estatisticamente, mas muito pouco. Quem mais perdeu? Quem mais providenciou fósforo que foi para o manancial de água? Superfosfato triplo. O que é uma coisa mais ou menos lógica, porque ele é muito solúvel. Então, quando você trabalha com materiais de menor solubilidade, né, caso, por exemplo, do super simples, houve uma perda, mas menor. E esse problema de eutrofização é muito sério. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Tá? Então, pessoal, resumindo essa parte inicial, eu quero dizer para vocês o seguinte: não é sempre necessário que fertilizantes fosfatados tenham elevada solubilidade em água, mas é importante notar que isso não pode ser generalizado, tá? Depende do fertilizante, para provar que ele é agronomicamente eficiente e que ele, né, é ambientalmente correto. É muito possível que em várias situações, fertilizantes com menor solubilidade em água, mas comprovadamente eficientes agronomicamente, tenham maior efeito residual. Os dados mostram isso. Existe tendência de fertilizantes eficientes agronomicamente com menor solubilidade em água contribuir para minimizar o problema ambiental de eutrofização de mananciais de água devido ao fósforo e a perda de fósforo que vai para o manancial de água. Então, pessoal, fiz essas considerações para dizer o seguinte: foi pensando nisso e baseado em anos de pesquisa, que começou lá no meu doutorado, né, em 1992, que nós desenvolvemos o iFósforo tropical. Ele não saiu da cartola de um momento para outro. Foram décadas, né, de ler, estudar, né, acumular conhecimento, pesquisar. E aí que nós aplicamos nesses 5 anos, junto com a Inove, testando inúmeras fontes e fazendo, então, né, e filtrando, né, para verificar aquilo que seria o mais conveniente. Tá certo? Muito bem. Bom, então vamos falar um pouquinho do programa de pesquisa e desenvolvimento do iFósforo tropical. Tá? Existe uma fase de laboratório, existiram vários experimentos de casos de vegetação. Eu não vou falar sobre isso, porque são fases preliminares e o que interessa para o agricultor é experimento de campo, né? Então eu vou falar dos experimentos de campo, porque daí nós pegamos aquilo que era promissor e levamos para o campo, né? Olha, esse é o delineamento que nós usamos nos nossos experimentos, nos 3 experimentos que nós fizemos, na Fundação ABC, na Fundação MS e na Fundação MT, com soja. Então nós tínhamos uma testemunha, onde não foi aplicado fósforo, a fonte 1, que era o MAP, em 3 doses, tá? Aqui, desculpe, está errado, é x sobre 2, x e 1,5x. Tínhamos uma fonte 2 na dose X, a fonte 3A na dose X, a fonte 4A, que é o iFósforo tropical na dose X, fonte 5, fonte 3B, e tínhamos o seguinte, modo de aplicação preferencial. Então, a fundação é que me disse qual é a dose X, qual é a dose que eu acho que deve ser utilizada para esse solo nessa condição. Eles que me falaram. E no caso da Fundação ABC foi 60,
da Fundação MS foi 100 e da Fundação MT foi 80 quilos de P2O5 por hectare. Daí nós testamos o MAP em metade da dose, a dose e 1,5 vezes a dose. Além disso, nós testamos as fontes todas no modo de aplicação que eles disseram que era um modo usado na região. Mas testamos também no modo alternativo. Então, a Fundação ABC falou assim, não, nós aplicamos no sulco, né? Então, sulco foi M1 e a lanço foi M2. Na Fundação MS, sulco e lanço. Na MT, não. Na MT, eles falaram, não, nós aqui aplicamos a lanço. Então, o M1 foi a lanço, o M2 foi no sulco, tá? Bom, nós estamos revelando para vocês quais são as fontes MAP e quais são as fontes IFOS tropical. Não estamos revelando as outras fontes porque não passaram no teste, tá? Não consideramos que estão aprovadas. Temos que fazer modificações, mas por enquanto não está aprovada. Agora, o IFOS tropical, segundo os resultados, foi muito bem, como vocês vão ver. E nós testamos 2 modos de produção. Então, a fonte 3 foi testada no modo A e no modo B. E o IFOS tropical também no A e no B, sendo que o IFOS tropical foi testado tanto no modo de aplicação M1, como no modo de aplicação M2. Tá? Então, esse foi o delineamento que nós usamos nas 3 fundações. Tudo bem? Quero mostrar para vocês a análise dos fertilizantes, tá? Então eu vou concentrar no MAP, que tinha 98% do total solúvel em citrato neutro de amônio mais água, que é o extrator utilizado para avaliar a disponibilidade de fósforo de MAP, de acidulado, e 81% do total solúvel em água. Enquanto o IFOS tropical, ele tem 95% do total solúvel em citrato neutro de amônio mais água, quer dizer, ele tem uma solubilidade alta em citrato neutro de amônio mais água, mas a solubilidade dele em água é bem mais baixa, só em torno de 30%. Então ele é um fertilizante distinto, porque ele tem, comparado com o MAP, comparado com o supertriplo, baixa solubilidade em água, mas ele é bastante solúvel em citrato neutro de amônio mais água. Tá? Muito bem, e as outras fontes, como eu disse, foram testadas, mas nós não vamos concentrar nela. Não passaram no teste e a gente já previa que não ia acontecer isso. Tudo bem. Primeiro vamos falar dos resultados da Fundação ABC. Né? Essa daqui é a curva de resposta à aplicação de P2O5 do MAP. Né? Bom, quando você fazer um experimento de adubação fosfatada, a primeira coisa que você tem que ter é resposta à aplicação de fósforo. Né? Se não tiver resposta, e aliás tem muita gente por aí fazendo isso, viu? Vendendo gado por lebre e fala, mas tem resposta? Não, não tem. Ah, quando que você deve aplicar essa fonte? Ah, em solo que tem teor bem alto de fósforo. Gente, você vai testar a fonte num teor bem alto de fósforo? Então tem que ter resposta. E aqui teve resposta. Não foi uma resposta absurda, tá? Mesmo porque hoje, nessa região, não é fácil você encontrar áreas agricultáveis que tenham fósforo extremamente baixo. Mas houve uma resposta claríssima a fósforo, né? Tudo bem, e aqui são os resultados, né, do experimento adaptado à Fundação ABC, tá? E nós poderíamos discutir muita coisa. Aqui nós temos a média, aqui nós temos a eficiência agronômica relativa, né? Mas, basicamente, na Fundação ABC, você verifica o seguinte, todas as fontes não diferiram entre si, que foram melhores que a testemunha. Isso que interessa para nós. Então, não houve diferença entre as fontes nesse caso. Mas eu fiz vários outros tipos de análise. Por exemplo, esse tipo de análise aqui, ó, eu concentrei só no modo M2, aplicação a lanço. Nesse caso, o que aconteceu? Essa fonte, que é o 4A e 4B, IFOS tropical em 2 modos de aplicação,
diferiu da testemunha. E, aliás, não diferiu só da testemunha, diferiu também do MAP, que é a commodity, que é o fertilizante tradicional que nós temos no mercado. Então, nesse modo de aplicação, o iFoS tropical, estatisticamente, foi melhor que o MAP. E o MAP não diferiu da testemunha. Tá? Tudo bem. Aqui é um gráfico, só mostrando os dados novamente, né? Agora, do que propiciou a maior produção até a menor produção. Você vê que numericamente o iFoS tropical se destacou muito, mas não houve diferença significativa quando foi feita a comparação dos 14 tratamentos. Houve quando o modo de aplicação foi a lanço, como mostrei para vocês agora há pouco. Tá? Tudo bem. Outra coisa que eu fiz, viu, Carlos? Eu peguei e fiz contraste de uma fonte contra a outra. Dá para fazer isso. A fonte 1 difere da 2, a fonte 1 difere da 3, difere da 14. Fiz essa matriz aqui de contraste. E nós verificamos o seguinte, que todas as fontes diferiram da testemunha, com produtividades maiores, menos o F6, que a produtividade foi até menor. Tá? Então, ele foi um experimento interessante, mas ele não distinguiu muito as fontes, a não ser no modo de aplicação a lanço, que eu mostrei para vocês, tá? Que o iFoS se destacou, tá? O que mais nós fizemos? Nós montamos um outro tipo de análise estatística que eu chamo de interação dupla, porque eu tinha 4 fontes, considerando a testemunha como fonte, não é bem correto, lógico, é um controle, né? Mas eu coloquei no fatorial, em 2 modos de aplicação, no suco e a lanço. E verificamos o seguinte: não houve, letra maiúscula compara modo de aplicação, não houve diferença significativa para nenhuma das fontes, e houve diferença, tanto em suco como a lanço, as 3 fontes melhores que a testemunha. Então, eu fiz vários tipos de análise, tentei explorar ao máximo os dados. E outra coisa que eu fiz, que aqui fica um pouquinho mais complicado, mas é assim: como eu tinha algumas fontes que nós testamos no modo de produção A e B, eu queria saber se no conjunto A era melhor que B. Então eu tive que relativizar os resultados para poder fazer essa análise. Tá? E o que aconteceu? Na média de tudo, não houve diferença significativa no contraste do modo de produção A com o modo de produção B. E não houve diferença, relativizando tudo, no modo de aplicação. Então, na Fundação ABC, os resultados mostravam assim: tanto faz a aplicação no suco como a lanço. Tá? Então, esse foi o experimento da Fundação ABC. Tudo bem, vamos lá agora para o experimento da Fundação MS. O experimento da Fundação MS foi o que deu a menor média de produtividade. Eles tiveram um problema climático, né? Restringiu a produtividade, mas deu resposta à aplicação de fósforo. E uma coisa interessante foi que, na Fundação ABC, o Gabriel Bartz falou: professor, aqui nesse caso nós utilizaríamos 60 quilos de P2O5 por hectare. Eu esqueci de mostrar, viu, William? A dose ideal foi os 60 quilos, então confirmou lá para o Gabriel, né? Nós estamos usando a dose certa. Na Fundação MS também foi 100 quilos, que era a dose que ele recomendou como sendo a ideal, né? Então a gente vai tirando muita informação. E esses foram os resultados, né? A resposta foi maior, mas a produtividade foi menor, né? Tudo bem, aqui houve uma discriminação maior das fontes. Tá? Se nós olharmos aqui no gráfico, você verifica, né, que houve numericamente, né, uma diferença maior e uma distribuição de letra maior, e as fontes que estão aqui numericamente superiores, sempre MAP, iFoS tropical e MAP. Eu estou falando isso porque depois, viu, Carlos, eu fiz uma análise conjunta de tudo isso, né? Então, esses fatores que eles, às vezes ali, a variabilidade não apareceu, lá no final aparece. Por quê? Porque vai acumulando e daí você consegue entender melhor, né? Aqui foi o contraste, né? E o interessante, veja que aqui é diferente, pessoal.
De novo, o que é o contraste? Ah, o F1 foi melhor que a testemunha, o F1 na dose maior foi melhor que a testemunha, o F2 foi melhor que a testemunha, e todo mundo contra todo mundo. Quem foi melhor que a testemunha? O MAP, na dose X e 1,5X, e o IFOS tropical e o IFOS tropical. Só esses diferiam da testemunha. Obviamente eu poderia destrinchar muito mais os dados, né? Mas eu estou tentando passar o principal. No caso da Fundação MS foi interessante, porque o MAP mostrou que em suco foi melhor que a Lanço. Tá? Então, lá eles aplicam no suco, né? E numericamente, todas as fontes, todas elas, foram melhores no suco do que a Lanço, melhor no suco do que a Lanço, melhor no suco que a Lanço. Mas devido à variabilidade dos dados, só o MAP que mostrou diferença significativa. E em termos de fonte, as 3 fontes no suco foram melhores que na testemunha, e aqui, por causa da variabilidade, não distinguiu. Aí o que nós fizemos? Testamos A versus B, na média de todas as fontes, relativizando os dados. E aí discutimos lá, vamos produzir A, vamos produzir B. O que aconteceu? A e B igual. Informação para a empresa, eu vou por A ou vou por B, né? Mais modo de aplicação na média de tudo relativizado, claramente, olha a significância, 0,0001, extremamente significativo, mostrando que no suco foi melhor que a Lanço. Informação importante para eles, né, naquela região. Tudo bem, aí nós vamos para o terceiro experimento na Fundação MT. Curva de resposta. A dose aqui máxima, 110 quilos por hectare. Esse foi o que diferia um pouquinho, porque o Felipe Bertol falou, não, vamos aplicar 80. E aqui deu 110. Só que, na verdade, gente, se você pegar a produção, a produtividade em 80 e 120, vocês concordam comigo que não deu quase diferença? Então, numericamente, 110 foi o máximo. Mas, economicamente, os 80 está muito bom. Não precisa aplicar mais do que isso. Então, também não considero que eles erraram, não. Pelo contrário, acertaram porque economicamente é melhor mesmo. Aí nós tivemos aqui resposta, como eu já disse a vocês, a distribuição de produtividade, eficiência agronômica relativa, né? E nós tivemos aqui uma situação de novo, que no suco, você veja bem, só uma fonte distinguiu-se da testemunha, foi o IFOS tropical, foi melhor que a testemunha. Nesse caso, em suco, o MAP não foi diferente, o IFOS tropical não foi diferente, o F6 não foi diferente. Só o IFOS tropical. Então, de novo, a gente vai acumulando informação e o IFOS tropical mostrando, olha, a planta está gostando dele, né? Numericamente está melhor, algumas diferenças significativas, né? Aqui são os dados na forma de gráfico, né? Nesse caso específico, a fonte 2 foi bem, mas quem vem em seguida? A IFOS tropical. E ele diferiu, né, de outras fontes aqui da testemunha, do F6, do F3B e etc. Aí fizemos o contraste. Quem diferiu da testemunha? O MAP na dose máxima, precisou da dose máxima de MAP para diferir da testemunha. No caso, o F2, na dose intermediária, diferiu da testemunha. O IFOS tropical F4B diferiu da testemunha. Para mais, IFOS tropical a Lanço diferiu na dose, não precisou da dose 1,5x, na dose X. Né? Então, interessante. Muito bem. Fizemos a interação dupla. Não houve diferença entre aplicação e Lanço e suco, que é uma informação importante lá. E aqui fizemos a comparação das 3 fontes com a testemunha.
O aifós tropical, no caso de Lanço, foi a única fonte, tanto no modo de produção A como no modo de produção B, que diferiu da testemunha. O MAP não diferiu da testemunha. Estatisticamente deu a mesma coisa. E aqui, nesse caso, no sulco, né, um aifós tropical, que é o 4A, foi melhor do que a testemunha, e nem o MAP, nem o 4B diferiu da testemunha. Então, o que eu estou mostrando para vocês, o que eu estou vendo nos dados? Eu estou vendo o seguinte, que com o acúmulo dos dados, esse aifós tropical, ele tem vantagens, ele está acumulando vantagem, experimento após experimento, né? Bom, e aí fizemos também a relativização dos dados, não houve diferença entre modo de produção A e B, e não houve diferença entre modo de aplicação. Tá? Tudo bem, agora caminhando já para o final. Aí o que nós fizemos aqui? Esse daqui é um quadro, uma tabela, que resume os resultados, em termos de produtividade, né? Só que aqui eu só estou comparando, eu isolei, né, todas aquelas outras fontes que a gente testou, né, eu isolei, tirei e fiz uma análise por contraste da testemunha com o MAP e com o aifós tropical, que é o que sobrou de interessante. E nós verificamos aqui na Fundação ABC, MAP e aifós tropical não diferiu, mas diferiu da testemunha. Na Fundação MS a mesma coisa. Na Fundação MT, só o aifós tropical foi melhor que a testemunha, o MAP não foi. No fósforo a lanço, na Fundação ABC, MAP e aifós tropical foi melhor que a testemunha, aqui não diferiu, e aqui o aifós tropical, de novo, na Fundação MT, foi a única fonte que foi melhor que a testemunha. Então isso daqui é baseado em produtividade. Aí o que nós fizemos? De novo, a relativização de tudo, considerando o MAP como sendo o índice 100, e os outros em relação a ele, o aifós tropical e sem aplicação de fósforo. Dos 3 experimentos, isso aqui é a média dos 3 experimentos. O aifós tropical foi 1% superior numericamente, estatisticamente não deu diferença, então não podemos dizer que tem diferença, mas os 2 foram melhores do que em sulco. E a lanço, na média de tudo, o aifós tropical foi melhor não só do que a testemunha, como também foi melhor que o MAP, com 8% na média a mais de produtividade. Tá? Então, pessoal, é o seguinte, resumindo tudo isso, qual é a minha opinião? A fonte aifós tropical, que a gente veio desenvolvendo, baseado nesse conhecimento todo, ajustando em casa de vegetação, em laboratório, a eficiência dele é maior ou igual à fonte padrão. Em alguns casos foi melhor, em alguns foi idêntico à fonte padrão. Lembrando que o MAP, elevada a solubilidade em água, que pode trazer aqueles outros problemas que eu citei, né? E o aifós tropical com uma solubilidade menor, com a possibilidade de um efeito residual maior, que é o que nós estamos testando, continuamos testando com as pesquisas em andamento. Continuamos os experimentos, como eu acabei de falar, para o efeito residual, em outros solos e outras culturas. Agora mesmo estamos discutindo, né, Ricardo? Mais 5 experimentos, não sei se aqui vai ter algum. Aqui, né, acho que vai ter um, né? Num experimento mais enxuto, porque a gente vai concentrar agora nessas fontes, no MAP e no aifós tropical. Estamos testando também em cana-de-açúcar e vamos testar em muitas outras culturas. Só uma observação. Alguém podia falar assim, mas e a diferença dos outros nutrientes? Né? O MAP tem nitrogênio, né? O aifós tropical tem nitrogênio? Tem, mas tem menos. Mas a gente igualou tudo isso, tá? Tudo isso foi equilibrado no experimento, que nós estamos testando fósforo, não quero outro fator interferindo, né? Então, pessoal, com isso, essa é a minha conclusão, né? O aifós tropical, que é uma fonte produzida no Brasil, que não gera resíduo, né, praticamente, tem uma tendência de ter um efeito residual maior,
que tem uma tendência de levar ao menor problema de poluição ambiental, né, de eutrofização dos mananciais, foi tão eficiente ou foi melhor em algumas situações, né? E com isso a Inove decidiu que, não, estamos prontos, essa vai ser uma contribuição à agricultura nacional. E eu queria fazer alguns agradecimentos aqui, tá? Em primeiro lugar, quero mostrar essa foto aqui, ó. Aqui está eu, minha esposa, né? Aqui, não sei, Carlos, se reconhece, mas é o Eros Francisco, que foi meu aluno de doutorado, e aqui o doutor Chien e a Margaret, que é a esposa dele. Então, primeiro agradecimento que eu faço para o doutor Chien, porque se eu devo alguma coisa a alguém em termos de conhecimento, foi a ele, lá no IFDC, tudo que ele me ajudou, e o conhecimento que esse homem tem é... Tanto é, viu, Carlos, que o meu projeto agora é ficar 2 meses o ano que vem nos Estados Unidos. Ele está com 82 anos de idade, eu quero escrever um livro com ele, que é o legado que a gente quer deixar de uso de fosfato natural para aplicação direta. Então, o primeiro agradecimento a ele. O segundo agradecimento a esses 2 indivíduos aqui, esse daqui é figurinha carimbada, né? O Renato, que confiou sempre no nosso trabalho, né? E quando eu me aposentei lá do IPNI, né, falou, não, professor, vamos desenvolver fósforo para o Brasil, baseado nos trabalhos da gente, né? Então, agradeço demais ao Renato, e ao Roberto, que também é sócio da empresa, não está aqui com a gente hoje, e ao Ricardo, que acho que se tornou sócio depois, né, que o Renato já tinha firmado o contrato, mas agradeço demais. E, em último, eu quero agradecer mesmo, o Renato já falou, a Taiane, né? Ela não pôde vir, ela está com um problema de saúde, ela vinha, mas, gente, é aquela história, ninguém faz nada sozinho. A Taiane foi meu braço direito, braço esquerdo, a perna direita e a perna esquerda. Porque eu tenho as ideias, né? E eu falo, Taiane, vamos fazer desse jeito. Mas quem que colocava a mão na massa? Quem ia no laboratório produzir os fertilizantes? Quem que ia buscar o solo para fazer o teste com a vegetação? Quem ia montar, ajudar a montar o experimento? É a Taiane, então não posso deixar de reconhecer a Taiane, né? Muito especial essa menina. Bom, pessoal, é isso que eu tenho a apresentar para vocês, viu? Muito obrigado pela atenção. E a mensagem final, eu sempre desejo isso, é muito sucesso a todos aqueles de boa vontade em relação à nossa agricultura, à nossa agropecuária, né? Obrigado, pessoal.